Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Meus amigos, nesse domingão eu fiz esse vídeo, estou gravando esse vídeo para trazer para vocês a explicação de uma questão aí que gera muitas dúvidas, né? E as pessoas sempre perguntam quem de fato, quem realmente está dispensado das perícias médicas do INSS, né? Dispensado do pente fino das convocações. Bom, meus amigos, tivemos lei recentemente trazendo proteção, né, a vários grupos de beneficiários do INSS. Temos leis aí que já está bem antiga, que já protegia determinados grupos, mas de fato as pessoas dizem, mas eu fui convocado, conheço alguém que o INSS chamou mesmo tanto protegido. Bom, às vezes esse tipo de erro, né, administrativo do INSS acontece, tá bom? Não deveria acontecer, né? Ou então, se acontecesse, o mínimo possível, porque errar é humano também. Mas o que acontece, meus amigos? Esse vídeo eu vou explicar situações que realmente estão protegidas por lei, né? Tanto lei antiga como lei nova, tá? Eu vou aqui explicar direitinho para vocês, mas também deixo bem claro que o INSS, ele sempre, mesmo nas situações protegidas, claro que é muito raro acontecer, né? Pode haver convocações se houver suspeitas de fraude, né? Se houver suspeita de fraude, erro administrativo do INSS ou uma situação aí de divergência, poderá ser chamado. É muito raro? É, mas pode acontecer. Então é isso aí, meus amigos. Só peço aqui rapidinho, antes da gente prosseguir com o nosso assunto. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite aí, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos que a gente disponibiliza aqui para vocês durante a semana, tá? Aí para ficar atualizado sobre previdência e assistência social. Então, eu posso dizer para vocês, meus amigos, de fato, realmente o INSS tem regras, né, que dispensam algumas pessoas de novas perícias médicas, mesmo durante o pente fino, mesmo durante aí, reavaliações, né, como queiram chamar, mesmo durante essas fases, tá? Tem pessoas protegidas que o INSS dispensa. Isso acontece principalmente porque isso acontece principalmente com quem recebe benefício por incapacidade permanente e, claro, se enquadra em situações específicas previstas por lei. Por que se enquadra sempre quem recebe benefícios por incapacidade? Porque geralmente são as pessoas que precisam ser reavaliadas para ver se a incapacidade ainda permanece, né? E sabemos que nós temos incapacidades temporárias e incapacidade permanente, né? A incapacidade temporária, o nome já está dizendo, vai precisar de reavaliação para ver se, já que era temporária, se aquela incapacidade cessou, né? E a pessoa consiga retornar ao trabalho. A permanente, mesmo assim, com esse nome permanente, tá? Tem que envolver outras características para também ser dispensada de reavaliações, tá bom? Bom, mas vamos lá então aqui a um dos pontos chaves aqui do vídeo, que é quem realmente, de fato, está dispensado de ser convocado para pente fino, qualquer tipo de reavaliação. Quem não pode mais ser chamado para a perícia médica do INSS? Bom, gente, segundo a legislação previdenciária e algumas normas recentes, como a Lei 15.157, né, normalmente não precisa fazer perícias de revisão. Atenção aqui agora, olha só, temos aqui alguns grupos, né, os mais importantes. Então, quem realmente ou normalmente não precisa mais fazer perícias médicas e dificilmente o INSS convoca. Primeiro ponto, gente, aposentados por incapacidade permanente com mais de 60 anos. Isso aqui as pessoas confundem muito porque há um outro grupo que envolve idade e tempo de recebimento do benefício. Aí as pessoas confundem. Esse critério aqui, ele apenas exige que tenha 60 anos de idade. Fez 60 anos de idade, não importa o tempo que recebe o benefício da aposentadoria por invalidez, tá? Aqui não está se falando de outro benefício. Esse é um critério específico para aposentadoria por invalidez, ou seja, incapacidade permanente. Completou 60 anos, tá bom? Fica dispensado de perícias periódicas, tá? Desde que a pessoa não tenha voltado a trabalhar, né? Acontece em alguns casos? Acontece. Bom, o outro critério, gente, envolvendo idade e tempo de recebimento do benefício, é o seguinte: quem tem mais de 55 anos de idade
e recebe o benefício há pelo menos 15 anos. Aí você pergunta, bom, ao completar 55 anos de idade, então já tem o direito de não ser convocado? Não, tem que ser os dois critérios juntos, tá? Tem que ter 55 anos de idade e tem que ter 15 anos de recebimento do benefício, tá? É uma outra situação prevista em lei, isso já existe há muito tempo, tá? Tanto 60 anos de idade, como 55 anos mais 15 anos de benefícios, isso aí já é uma proteção já bem antiga que já existe, tá? Então vamos lá, gente. Outra situação, pessoas com doenças graves, né, ou incapacidade permanente e irreversível. Isso aqui já foi a proteção trazida pela Lei 15.157, né, aquela lei aí que a gente falou tanto para ser aprovada, tá? Foi aprovada aí, né, nas duas casas do Congresso Nacional, todo mundo aí fazendo mutirão para cobrar os senadores, os deputados, foi aprovado, depois foi vetado pelo presidente, que surpreendeu aí todo mundo, né, ou a maioria das pessoas. Aí teve aquele grito correndo para que o Congresso derrubasse o veto, chamado veto 38. Muita gente lembra dessa questão. Então, essa lei veio para proteger, tá, independentemente de idade ou de tempo de recebimento, tá, pessoas que considerado casos irreversíveis, permanentes ou irrecuperáveis. Isso depois de reconhecido pelo INSS, essa situação, aí sim estará dispensado de ser convocado para qualquer tipo de pente fino, tá bom? Então, dispensado de reavaliações médicas em caso de incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, após perícia oficial confirmar essa condição, ou seja, a perícia do INSS, né? Então, já tivemos aí 3 pontos importantíssimos de pessoas que de fato estão dispensados de reavaliações, pode ficar tranquilo, tá? Outros exemplos também comuns, né, dessas doenças consideradas irreversíveis e recuperáveis. Aqui é só um exemplo, existem mais, né, doenças que se quadram aí na situação, mas nós temos as doenças degenerativas graves, deficiência permanente comprovada, incapacidade definitiva sem possibilidade de recuperação, são exemplos de situações que se encaixam aí nessa parte da Lei 15.157, que traz a proteção. Também temos um grupo aí que a gente sempre fala, né, aquelas pessoas aposentadas por invalidez, com HIV, né, com vírus do HIV. A legislação também prevê dispensa de perícia revisional, aí nesses casos específicos, né. Meus amigos, o que eu posso fazer aqui então? Resumidamente, esses pontos aí são de fatos, podemos dizer, né, que... Porque muita gente fala na internet, né, bom, pontualmente, essas pessoas estão dispensadas de reavaliações. Aí de repente vem outra pessoa no outro vídeo e fala assim, não é bem assim, tá? Essas pessoas também podem ser chamadas, não está 100% dispensado. Bom, meus amigos, então é o que eu vou explicar para vocês. Por que quem fala que diz que não está 100% dispensado? Tá? Porque a própria lei diz que essas pessoas estão dispensadas, mas diz que se houver suspeita de fraude ou erro na concessão do benefício, ou erro na revisão administrativa, que às vezes concede, o benefício pode ser cancelado. Ou melhor, essas pessoas podem ser convocadas para passarem por uma reavaliação. Então, é um direito, digamos, de não ser convocado, previsto em lei, né, nos grupos que eu falei aqui, mas não é 100% absoluto. Tá? Agora, claro, se você teve o seu benefício concedido, você levou toda a papelada lá, como a gente chama, né, todos os documentos, laudos médicos, direitinho, o INSS concedeu, e você se enquadra aí nessas datas, você não tem que se preocupar, né? Ou seja, se o benefício não foi concedido com laudos médicos falsos, fraude. Então qual é a exceção? Se houver é fraude no benefício, né? Se for concedido mediante fraude, tá bom? Então é isso. Então podemos dizer que está 100% sim dispensado dessas reavaliações médicas, esses grupos que eu acabei de falar, tá bom? Então geralmente, gente, dificilmente, raramente, o INSS não costuma chamar tá, para nova perícia o aposentado por invalidez com mais de 60 anos, o aposentado por invalidez com 55 anos, que recebe benefício há mais de 15 anos, quem tem incapacidade permanente irreversível, e esses casos específicos de HIV e AIDS. Então, quando que pode chamar mesmo assim? Se houver suspeita de fraude na concessão do benefício, tá bom? Então é isso aí, espero que tenham entendido. Se gostou do vídeo,
compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação, deixe seu comentário e até o próximo. Fique com Deus. Estamos juntos.